Porque sabemos que toda a criação geme, quer dizer, os seres humanos, os animais, a natureza. Você vê que a natureza está mais agitada do que nunca nos dias de hoje. Olha para você ver. Agora, com frequência, a gente ouve falar de terremoto no Brasil, tornado no Brasil, devastando isso, devastando aquilo. Você não ouvia falar sobre isso. Por quê? Porque não só os seres humanos, como a natureza geme. A natureza geme. As pessoas gemem. O mundo sofre. O apóstolo Paulo falava isso há milhares de anos atrás. Imagine nos dias atuais. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Você vê os lares gemendo, os relacionamentos conturbados. Parece que o mundo se tornou um carro desgovernado, sem volante, sem freio ladeira abaixo. Parece um filme de terror sem pausa, que não acaba nunca. Olha a sua volta para você ver isso. Se a Bíblia está enganada quando ela nos ensina isso. O mundo está doente. Os jovens estão doentes, emocionalmente falando. Hoje você ouve falar de crianças com depressão, coisa que você não ouvia antigamente. Antigamente você ouvia os gritos dos pais chamando a criançada para ir, vamos lá, tomar banho, já tá. Hoje não. Hoje você ouve falar criança com depressão. Criança falando de suicídio. Por que isso? Porque o mundo geme, o mundo está doente. O mundo está doente. O número de suicídio no mundo subiu assim de uma maneira extraordinária, alarmante. O número de ateus está crescendo cada vez mais. Hoje o ser humano tira a vida do outro como se não fosse nada. Como se não fosse nada. O ser humano é capaz de colocar um revólver na boca do outro assim, na cabeça do outro, e apertar o gatilho por causa de uma droga. Por causa de 30 reais, 20 reais. Porque o outro falou alguma coisa, ele não gostou, é capaz de puxar uma faca e furar outro e tirar a vida do outro. Estou exagerando, pessoal? Você sabe que é verdade. Por quê? Sempre existiu isso, mas não com tanta potencialidade como nos dias de hoje. Não de uma maneira tão escancarada como nós vemos hoje, cada vez mais perto da nossa casa, cada vez mais perto dos nossos olhos. Você vê hoje com tanta naturalidade o sujeito que tirou uma mulher, não era nem mulher, era uma adolescente, era uma moça, foi lá, jurou para o pai, eu vou cuidar dela, vou casar com ela, vou ser o marido dela, que nada. Engravidou ela ali umas 3, 4 vezes, agora que ela não é a mesma pessoa, ele vai lá dar um pontapé nela para ficar com uma mais nova. Sempre existiu isso, mas não com tanta naturalidade como você vê nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Olha o número de divórcios crescendo cada vez mais. Hoje é natural se falar de divórcio, é como trocar de roupa. Qualquer briga, qualquer discussão, qualquer coisa, divórcio. Vou voltar para cá dos meus pais, não aguento você, me casei errado, me casei precipitado e acaba o casamento. Por que tudo isso? O mundo está doente. As pessoas estão adoentadas. E isso nós vemos na postura da sociedade. Olha o que ensinam dentro das escolas. É claro que tem as suas exceções, mas falando a grosso modo, olha o que as pessoas têm aprendido dentro das faculdades. O mundo está doente, só não vê isso quem não quer ver. Quem não quer ver. Você vê os líderes mundiais falando de guerra, falando de morte. Estados Unidos mandou agora toda a sua frota lá para o Oriente Médio, está tudo rodeando lá o seu poder bélico lá perto do Irã. As ameaças lá de bomba nuclear nunca foram tão assim as claras como nos dias de hoje. Nunca se falou tanto como nos dias de hoje. Ontem mesmo o Irã falou que se o porta-aviões lá dos Estados Unidos se aproximarem mais, o Irã vai mandar lá um míssil hipersônico lá para destruir tudo. Imagine isso, é a Terceira Guerra Mundial. Estouraria a Terceira Guerra Mundial. Por que isso? O mundo está doente. E nós já estávamos avisados sobre isso. Só que essa doença espiritual, essa doença que tem atingido tantos lares, tantas vidas, você não é obrigado a aceitar isso, entrar dentro da tua casa, entrar na tua vida, entrar na tua mente, entrar em você. Olha o diálogo que a Bíblia relata entre Salomão e Deus. Deus e Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 11. Os conselhos de Deus, no momento que a terra estivesse assim, adoentada, as coisas estivessem complicadas, o que Deus mandou Salomão fazer? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ele levantou
o templo para Deus e o palácio para ele também. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na casa, ou na sua casa, prosperamente o efetuou. Quer dizer, ele criou ali um projeto de levantar a casa para Deus, embora Deus não precisasse de casa, ou precisasse, gente? Ele precisa hoje de casa também? Não, mas Deus se alegrou tanto com a atitude do pai dele, Davi, e posteriormente de Salomão, de levantar um templo para a glória de Deus, que a glória de Deus desceu naquele lugar. Deus ficou tão feliz com isso. Embora Deus não caiba aqui dentro, ele é muito grande, mas a presença dele habita onde pessoas se reúnem para fazer o que nós estamos fazendo, meu Deus do céu. Buscando a Deus, aprendendo. Nós vamos cear daqui a pouco o que você não faria se você estivesse na sua casa, no conforto do teu lar. Aí acontece o seguinte, ó, olha lá, assim Salomão acabou a sua obra, a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, olha o que Deus falou para ele: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, olha só o que Deus diz, este lugar para a casa de sacrifício. Aí ele diz mais: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, então pera lá, Deus está falando assim, se tudo estiver dando errado aí embaixo para o meu povo, se o mundo estiver em peste, pestilência, problemas, não tiver água, não tiver saúde, a coisa estiver complicada aí embaixo, como nós vemos nos dias de hoje, aí ele dá a receita para isso no 14, ó. Olha só. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, fazer o que, gente? Se humilhar. Opa, aí tem uma vírgula e ele fala o segundo ponto, o que mais? E orar. E o que mais? E buscar a minha face. E o que mais? E se converter dos seus maus caminhos, então... olha a condição, né? E agora o resultado disso. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E para finalizar, o que ele fará? E sararei a tua terra. Então Deus está mostrando para todos nós que a solução para uma terra doente, para uma terra como está nós, como está o Brasil, a corrupção aí, sabe, escancarada, está aí debaixo, independente de partido político, você gosta de uma coisa ou da outra, é só cego que não vê a patifaria que está aí. Ou quem se acha cego, né, se vê como cego, ou gosta da safadeza mesmo, para não enxergar o que está acontecendo aí fora, lá em Brasília. Os escândalos de corrupção, um atrás do outro, aí até para gente ignorante ver. Deus falou, se tudo estiver complicado, a peste estiver reinando, a fome estiver reinando, a coisa estiver complicada, a terra estiver doente, isso aí não é o fim. Eu tenho uma receita para dar para vocês. É como se o médico falasse assim, a coisa está complicada, hein? Olha o que eu vi aqui no teu corpo, ó. Olha aqui o que o ultrassom mostrou, olha aqui o que o eletroencefalograma mostrou, olha aqui o que o raio-x mostrou aqui, ó a chapa do teu pulmão, olha o que mostrou aqui, olha o teu exame de sangue mostrou isso aqui, ó. Apareceu um problema aqui, você está doente, você tem uma complicação aqui, ó, apareceu esse caroço, ó, apareceu essa mancha aqui, ó. Você está doente, mas ó, pera lá. Não é o fim não, tá? Fica tranquilo que eu tenho uma receita para isso aqui. Eu tenho uma solução para isso daqui. Você não vai morrer com isso aqui não, tá? Pode ficar tranquilo que isso aqui não é o fim. A receita é essa. Aí o médico te dá uma receita. Foi o que Deus fez aqui. Se acontecer isso, eu estiver doente a coisa estiver complicada, é simples. Inclusive eu até coloquei ali no telão. Coloca lá os 3 pontos, pastor, por gentileza. Tá lá. Tá lá a receita de Deus que é infalível. A primeira parte qual é? Clamar, falar com Deus, orar a Deus. Pô, pessoal, a gente fala com tanta gente. A gente está começando a semana agora. Se você pudesse fazer um cálculo, fazer uma análise com quantas pessoas você falará essa semana. O primeiro mês do ano não acabou ainda. Sabe Deus com quantas pessoas você já dialogou? Você falou no WhatsApp, você falou nas redes sociais, você falou presencialmente, você falou com quem você conhece, você falou com desconhecidos. Você falou com pessoas que você gosta, com pessoas que você não vai muito com a cara. Você falou com um monte de gente. Você falou até com o teu cachorro, você falou com o teu gato. Você falou com tanta gente, meu Deus do céu. Só que há uma grande dificuldade para o ser humano
De falar com Deus, de clamar a Ele, de abrir a boca para falar com Deus. Às vezes a pessoa está fisicamente dentro da igreja, mas tem a dificuldade de falar com Deus, conversar com o Pai, com aquele que além de torcer para a pessoa ser abençoada, ele quer fazer isso na vida dela. Mas a pessoa não fala, a pessoa não se abre, a pessoa não se expressa para Deus. A oração, gente, olha aqui para o pastor, é o início de tudo. Há quanto tempo faz que você não ora? Há quanto tempo que você não tem um momento com Deus, que você se desliga de tudo e de todos só para falar com Deus? É o remédio para sarar, pelo menos a tua casa, pelo menos a tua alma, pelo menos você. Você não vai mudar o mundo não vai melhorar. A palavra de Deus nos ensina que a coisa vai piorar cada dia, mas isso não precisa acontecer com você. Você não precisa estar com a alma doente, com o coração doente, com a fé doente. E tudo começa na oração, no clamor a Deus. Foi a primeira parte da receita de Deus, foi essa. Participa da reunião. A segunda parte qual é? Se humilhar. Deus diz, olha, se o meu povo clamar, orar a mim e se humilhar. O ser humano tem muita facilidade de se humilhar pelos outros. Há quem diga para o companheiro ou para a companheira, se você for embora eu me mato. Meu Deus. Oh, que pena que a vida dela só vale isso, né? Está ligada a outra pessoa. Minha vida não é vida se não tiver você. Minha vida não é vida se você for embora. Que isso, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que é isso? É a facilidade de se humilhar para alguém. Há quem se humilhe para o patrão para permanecer no trabalho. Há quem se humilhe para os outros. Há quem se humilhe para a vida. Mas tem muita dificuldade de se humilhar para Deus. Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos para falar com Ele, hein? Você que está aqui a convite de alguém, você que está voltando hoje para a igreja, qual foi a última vez que você dobrou o joelho para falar com Deus? Porque colocar o joelho no chão é o maior sinal de humilhação que existe. Você vê quando uma pessoa vai ser executada no crime em algum lugar, em guerra assim, quem vai fazer o serviço ali fala para a pessoa ficar de que maneira? Se ajoelha aí, vai lá e comete a atrocidade. Porque morrer ajoelhado é um sinal de humilhação. Você vê que o próprio diabo disse para Jesus, ó, se prostrado me adorares, eu vou te dar o mundo todo, tudo isso aí eu vou te dar. Jesus falou, não tem acordo de jeito nenhum, Jesus não se prostrou. Por que o diabo queria ele de joelhos? Porque se ajoelhar é a maior expressão de humilhação que existe. Qual foi a última vez que você ajoelhou para Deus? Qual foi a última vez? Eu não estou falando para você se humilhar para os outros, eu estou falando para você se humilhar para quem? Para Deus, aquele que pode sarar você, sarar a tua casa, sarar teu casamento, sarar tua alma. É uma parte da receita de Jesus, de Deus aqui pra gente. Se humilhar, clamar e se humilhar. E o mais difícil para muitas pessoas, ou que elas veem como mais difícil, que é a última parte, diga aí. Se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, se converter, o que significa se converter? Eu estou indo para essa direção aqui, estou indo para cá. O que é me converter? Me converter é mudar de direção. Vivia na mentira, agora eu vou viver aonde? Na verdade. Morava junto, amigado, amaziado, vivendo uma vida de pecado. Opa, eu vou me converter, eu vou fazer o quê? Vou me casar, vou me consertar. Eu tinha mágoa, meu coração magoado caminhava para cá. Opa, pera lá, conheci a palavra, eu vi que isso é errado, então eu vou me converter. O que eu vou fazer agora? Eu vou perdoar. Ah, mas o que o fulano fez para mim é muito grave. Não é mais grave do que a mágoa que eu guardo dele. Ah, mas abusou de mim. Ah, mas matou meu filho. Ah, mas me roubou, me fez perder o meu trabalho. Eu não estou passando o pano pelo erro dos outros, mas Deus não te dá o direito de guardar mágoa de ninguém. De ninguém. E se você se converte, você se volta para o caminho do perdão. O caminho do perdão. Isso é se converter dos maus caminhos. Essa é a receita de Deus que não falha. Deus deixou isso muito bem claro para Salomão. Quando a terra estiver doente, clama a mim. Clama a mim. Se humilha para mim, para Deus. Se humilha para mim. E se converta dos seus maus caminhos. Meu casamento está doente, eu vou orar por ele. Sim, eu vou orar por ele. Eu vou me humilhar a Deus para ele me ajudar a mudar como marido, a mudar como esposa. E eu vou me converter das minhas atitudes erradas. Vou parar de tratar minha esposa dessa maneira. Vou parar de tratar meu marido como se fosse qualquer pessoa. Não. Eu vou mudar alguns hábitos aqui. Essa é a receita que não falha, gente. Se você está aqui e você veio de casa com o seguinte pensamento: é a última vez que eu vou na igreja. Se nada mudar na minha vida, eu vou tirar minha vida, eu vou sumir. Se você não fizer isso daqui, eu digo a você que nada vai mudar mesmo. Essa não é uma receita da Universal. Uma prescrição da Universal, não. Não é.
Isso aqui é receita do alto, do céu, para sarar a tua vida, sarar a tua alma. Pelo menos ali no nosso ambiente, muita coisa vai mudar com isso daqui. Entenderam, sim ou não? Ó, agora aqui antes da Santa Ceia, ou ainda aqui dentro da reunião, nós vamos poder fazer duas coisas dessa lista aí. Duas coisas. O que nós podemos resolver agora aqui na reunião, dessa lista aí, dessa receita médica de Deus aí? O que nós podemos fazer agora, resolver agora aqui na reunião? O que é? Pelo menos agora nós podemos fazer duas coisas. O que é? Clamar e o que mais? Se humilhar. Se humilhar para mim? É para a Igreja Universal? Se humilhar para quem? Para Deus. Você pode fazer. Agora, se converter dos seus maus caminhos, você não pode fazer isso aqui agora. Isso aí é lá fora. Isso aí é no seu dia a dia. Isso é amanhã lá na faculdade. É amanhã no meio dos peão lá onde você trabalha. É lá amanhã que você vai mostrar isso. É lá no seu ambiente onde você trabalha. É lá no salão de beleza onde a senhora trabalha e que talvez acontece de tudo lá. É lá no escritório onde você trabalha. É lá na rua da sua casa. É lá no ambiente familiar. É lá que você vai mostrar a última parte, que é se converter dos seus maus caminhos. Agora, clamar a Deus e se humilhar, você pode fazer isso agora. E a mais da metade do caminho você já vai ter andado. Amém?